Pessoal, boa tarde a todos. Excelente sábado, né? Bem-vindo aí à sala, todo mundo. E vamos dar início, então, ao nosso encontro, né, gente? Assim como todo sábado nós fazemos, então nós temos um formulário para a gente corrigir, um formulário do dia 17/10, que é o sábado passado, onde nós tivemos assuntos importantes aí, né? Relacionados a componentes eletrônicos, né? A gente utilizou o multímetro para fazer a medição, não foi isso? Aprendemos a medir o MOSFET, né? MOSFET, que é um componente que nós vamos aprender também, vamos falar um pouco mais sobre ele, né? MOSFET é um tipo de transistor, a gente não mexeu ainda com transistor, né? Mas o MOSFET foi importante porque a gente teve que falar dele, porque nós aprendemos sobre o regulador de tensão. Né? E o regulador de tensão, o MOSFET é um dos componentes que fazem parte do regulador de tensão, né? Assim como o capacitor, que nós aprendemos, e a bobina também, né? Então vamos começar a fazer a correção. Essa correção, ela vale como a pontuação aí para vocês, né? Na presença lá junto à secretaria, né? Na coordenação. Para mim vale como um reforço para vocês, uma revisão, né? E é bom sempre a gente revisar para a gente dar início, né, gente? Para dar início à matéria nova aí que vai seguir. Beleza? Então é isso que nós vamos fazer aqui. Só um minutinho que eu tô. Beleza? E vamos lá então para a primeira questão de hoje. Nós temos aqui, ó. Nós temos uma imagem de um multímetro, não é isso? E tem uma pergunta para vocês aí, né? Utilizando o multímetro, que é uma ferramenta para medição, né? A gente consegue utilizar o multímetro para medir diversas grandezas elétricas, as características dos componentes eletrônicos, né? Então é um aparelho muito importante para a gente. Então nós temos lá, em qual posição no multímetro posicionamos, né, para medir a qualidade dos seguintes componentes. Então, através do multímetro, a gente consegue saber se o fusível ele tem a qualidade dele está boa para ser utilizado num circuito, né? A bobina também e o diodo, né? Os três componentes aí a gente consegue, através de uma posição aí, fazer a medição para saber se eles estão bons, né, para serem utilizados, né? E aí nós temos as opções, ó, que vocês podem escolher. Então nós temos a posição DCV 20, temos a posição ACV 200 e temos a posição símbolo diodo, que é teste de continuidade também, e a HFE, tá? Deixa eu só colocar a presença aqui para quem chegou ali agora, só um minutinho. Ramon, né? Só um minutinho. E aí, qual que seria a resposta aí, gente? Vocês podem responder aí pelo microfone ou até mesmo pelo chat, tá? Valdinei. Símbolo do diodo. Símbolo do diodo, né? Continuidade. Isso. Então, igual nós falamos, né, na aula passada, essa posição do diodo, ele é exclusivo para diodo, mas através dele a gente consegue testar muitas outras coisas, tá? Uma delas é continuidade. Então, assim, muitos componentes eletrônicos, um teste importante é a continuidade. Continuidade é o quê? É eu encostar uma corrente numa ponta e uma corrente na outra e saber se aquela corrente ela dá uma continuidade, né? Ela passa de um ponto para outro. Tá? E muitos componentes eletrônicos, o teste deles é isso, é a continuidade. Né? Um exemplo é o fusível, né? Que está aí nessa pergunta. O fusível, o teste de continuidade é um teste importante para ele. A bobina é um teste importante para a bobina. E o diodo, na verdade, ele vai testar o quê? Ele vai testar a posição, se está passando na posição certa, né? A resistência dele, certo? Através desse teste de diodo.
Tanto que se eu inverter as posições, né, ele só vai passar numa posição, na outra ele não passa, né? O diodo, ele é um semicondutor. Ele só passa numa única posição, né? Não quer dizer que é polaridade, né? Mas acaba sendo, de certa forma, acaba sendo porque ele só passa sempre do positivo para o negativo, né? E na outra posição ele não passa. Mas por que eu estou falando que não é polaridade? Porque normalmente o componente, quando ele tem polaridade, se eu inverter, eu costumo danificar ele, né? Queimar, é o caso do capacitor, ok? Agora, no caso do diodo, é só a posição da passagem da corrente. Se eu inverter essa polaridade, né? Tentar passar do negativo para o positivo, ele só simplesmente ele bloqueia a passagem, ele não permite a passagem, né? Não danifica nada. Ele é um componente justamente usado para isso, né? O diodo. Quando eu quero que a corrente não passe, eu coloco ele invertido. Então, assim, é uma estratégia. Eu coloco ele invertido e a corrente não passa por ali. É como se fosse uma porta, né? Um bloqueio. Agora, quando eu quero que ela passe, eu coloco na posição correta. Aí a corrente vai passar, né? Então é isso. Então essa posição aí do multímetro, que é o símbolo do diodo, testa muita coisa, né? Continuidade e os testes do diodo, ok? E lembrando que as outras aí, ó, as outras questões, a primeira, por exemplo, seria o teste de tensão, tá? Contínua, na posição de 20 volts, certo? E a outra seria um teste de tensão alternada na posição de 200, certo? A gente sempre põe uma posição um pouquinho acima do valor que a gente tem, né, como conhecimento, né? Para ele dar um valor bem aproximado, certo? Por exemplo, eu quero medir uma tomada, se eu sei que aquela tomada é 110, aí eu coloco nessa posição aí, ó, de 200, porque aí ela vai medir o máximo mais próximo possível, né? Do 120, do 127 volts, né? Que é o 110. E aí, quanto mais próximo, é mais preciso o valor, o resultado. Se eu não tenho certeza se aquela tomada é 220 ou 110, aí eu ponho um valor bem mais alto, certo? Então, assim, eu sempre procuro aproximar o máximo possível para ter um valor mais preciso, né? E a última aqui seria teste para transistores, tá? Então, não tem nada a ver com os testes do difusível, né? Bobina e diodo, tá bom? Vamos dar sequência, então. Questão número 2. Agora uma pergunta bem importante, que é algo que a gente falou bastante na aula passada. Qual que é a função dos MOSFETs? Qual a função dos MOSFETs? Lembrando que o MOSFETs é um componente eletrônico que faz parte do regulador de tensão que nós aprendemos, né? Regulador de tensão tem 3 componentes eletrônicos que fazem parte, né, desse conjunto: MOSFETs, capacitor e bobina, né? Qual que é a função do MOSFETs nesse conjunto de componentes aí do regulador de tensão? Professor, eu coloquei o seguinte, que ele é um transistor que trabalha com a função de chaveador no circuito. Isso aí, perfeito. É isso mesmo, né? O MOSFET ele é um tipo de transistor, né? A gente vai aprender ainda sobre o transistor. E ele, assim, a função principal desse MOSFET é fazer o chaveamento. Ele só deixa passar o valor exato que é pré-determinado pelo circuito eletrônico, né? Por exemplo, se ele está do lado lá do processador, o processador precisa de 1.5 volt, ele vai chavear aquilo ali deixando passar 1.5 volt. Se for mais ou menos, ele bloqueia a passagem.
Então, é esse que é o chaveamento. Ele vai liberando ou bloqueando, certo? Então, é a função exata. Tá perfeita a sua resposta aí. Ele é um transistor, né, que tem essa função aí de chavear a passagem da corrente, né? Ora sim, ora não. Beleza? Certíssimo. Vou passar para a questão número 3. Se alguém respondeu diferente aí, quer saber se está certo, se está errado, pode colocar aí, tá, gente, pra gente. Pode falar no microfone, pode colocar no chat, para a gente debater aí. Beleza? Questão número 3, então. O que é um semicondutor? Temos até a foto aí de 3 diodos, né? Diodo, ele é um semicondutor. Qual que seria a resposta aí? O que é um semicondutor? Alguém respondeu essa? Pessoal, eu coloquei o seguinte, que um semicondutor, no caso do diodo, ele permite a passagem da corrente em um único sentido. Tá certo, é isso mesmo. Corretíssimo. E não é só o diodo, né? Todo componente que for semicondutor, ele só permite a passagem, por isso que o nome é semicondutor, né? Porque ele é um condutor elétrico, ou seja, ele vai conduzir eletricidade, mas como ele é um semicondutor, ele não faz essa condução de forma inversa e reversa, tá? Se a gente colocar o diodo instalado numa posição diferente, ele bloqueia a passagem, ele não conduz, tá? Por isso que é semicondutor. Ele só conduz a eletricidade numa única direção, beleza? Isso que é o semicondutor. E o diodo, ele é um dos principais semicondutores. Ele é utilizado justamente para isso. Ele é utilizado para deixar a passagem da corrente no sentido positivo para negativo. E quando eu quero o bloqueio da passagem na corrente em determinado ponto do circuito eletrônico, lá eu coloco também um diodo também. Só que aí eu coloco ele ao contrário, né? Que aí colocando ao contrário, ele vai bloquear a passagem da corrente. Ele serve como uma parede, né? Interrompe a passagem da corrente naquele determinado ponto do circuito eletrônico. Tá? Então, assim, é um componente muito interessante porque ele é bastante utilizado nessa questão aí de passagem ou bloqueio da corrente. Tá? É um semicondutor. E lembrando que o MOSFET, que a gente acabou de responder aí, né? Que hora ele faz o chaveamento, ele libera o bloqueio, ele é um tipo de semicondutor também, certo? Só que ele já é um semicondutor mais inteligente, né? Porque eu não preciso instalar ele invertido. Do jeito que eu instalei ele, ele vai liberar ou não, dependendo da tensão que ele receba, né? Vamos lá, questão número 4. Gente, alguma dúvida aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, nós vamos para a questão número 4 e a última aí, para a gente fechar o nosso formulário, né, da aula passada. Bom, então na questão 4 está respondendo isso, justamente, né? Diodo é um semicondutor, ou seja, a corrente irá passar em um único sentido. Olhando a imagem abaixo, como saberei isso? Né? Então, o que acontece? O semicondutor, né, o diodo, ele passa do anodo, ele permite a passagem do anodo positivo para negativo. Então, assim, sempre vou colocar
quando eu descobri, né, a polaridade, a direção da corrente, e tem que colocar um diodo lá no meio do circuito, eu coloco ele na posição positiva dele para a posição negativa. É a condução, né? Igual uma bateria, né? A gente tem que sempre olhar o positivo para o negativo. Então, isso aí mostra a direção, tá? A direção norte, sul para norte. Sempre a direção reta, né, para frente, é o negativo. Então, é do anodo para o catodo. Se eu não fizer assim, o que acontece? Ele vai fazer o bloqueio. Se eu pegar um diodo e ligar os terminais dele ao contrário, né, do positivo, do negativo para o positivo, ele vai bloquear a passagem, como se fosse uma chave, né, uma válvula, né, uma válvula de passagem para um lado só, tá bom? Então nós temos aí a imagem do diodo, e essa pergunta quer saber de vocês, como que eu sei, através desse diodo aí, como que eu sei a maneira de ligar ele no circuito eletrônico, indicando aí a passagem certa? Professor, eu coloquei o seguinte nessa questão, né? Tudo começa usando multímetro, né? Se eu pôr a ponteira do multímetro vermelha no anodo e a ponta preta, né, negativa no catodo, aí eu vou achar um valor de resistência, né? E se eu inverter a ponteira, aí eu vou ver que vai dar, não vai ter mais continuidade, vai mostrar um no multímetro e não vai haver continuidade. Eu fiz assim, dessa maneira. Não, perfeito, perfeito. Tendo o multímetro em mãos, o teste é esse aí. Tá perfeito, né? Mas olhando o componente aí, igual nós estamos na foto aí, visualmente, o que indica isso? Visualmente ele tem uma indicação aí também. Qual seria essa indicação? Utilizando o multímetro, você foi perfeito. É essa mesmo. Medindo com o multímetro, você vai descobrir dessa forma que você falou aí. Agora, olhando o diodo aí na foto, ó, ele tem uma forma que ele indica isso. Qual seria essa? Esse símbolo aí, né? Essa lista é o expoente que é o catodo e anodo, né? Na imagem, vocês estão vendo que ele é preto, não é isso? E tem uma Sim. manchinha cinza na ponta, né? Essa manchinha cinza, ele serve justamente para marcar para vocês qual que é o catodo. Né? O catodo é o negativo. Então, o que acontece? A gente vai marcar, a gente vai instalar ele, a parte preta, o terminal que está na parte preta é a parte do anodo positivo, e a manchinha cinza é a parte negativa, é a direção para frente, né? É o catodo negativo. Então, visualmente, é dessa forma que vocês veem, né? E para mim ter certeza se o diodo está funcionando dessa forma, aí faz essa medida que você falou aí, tá? Porque muitas das vezes o diodo ele danifica internamente e a gente vai medir das duas posições, fazendo a medição com o multímetro, e ele está permitindo passar a corrente dos dois lados, ou seja, aí ele danificou.
Ele já não serve para ser utilizado no circuito eletrônico, tá? Então, visualmente, a indicação é essa manchinha cinza. E se caso eu quiser testar realmente se ele está com a funcionalidade boa, aí eu utilizo o multímetro da maneira que você falou aí e ter certeza que a corrente está passando só numa posição. Beleza? Então aí nós fechamos então, né? Fechamos aí o formulário. E alguém tem alguma dúvida? Quer acrescentar alguma coisa aí nessas questões? Que aí a gente vai encerrar aqui. Para poder passar, né, para a continuidade aí da matéria, né? Quem quiser alguma coisa aí. Beleza, então? Então vamos dar continuidade então aqui. Deixa eu puxar o slide, né, de hoje. A tela vai ficar preta um tiquinho aí, tá, gente? Esse celular meu fica baixo no fone. Puxei aqui já o slide. Vamos continuar o estudo, né, na parte dos componentes eletrônicos. Bom, então vamos lá. Esse aqui é o segundo slide, tá, gente? Dos componentes eletrônicos. Então, na aula passada, até o final da aula passada, né, nós estudamos os resistores, né, estudamos o varistor, estudamos o capacitor, né, e trabalhamos com, aliás, acho que eu abri espera só um minutinho, eu abri o slide errado aqui. Na verdade, é o terceiro slide que nós vamos estudar hoje. Eu abri o segundo você já estudou. Agora sim. Aqui. Beleza, agora sim. Bom, então nós vamos... Beleza. Então nós estudamos aqui. Não, acho que abriu mesmo. Ah, não, abriu o outro, certinho. Beleza. Então nós estudamos até agora, né? Os resistores, o varistor, que é um resistor variável, né? O capacitor, que armazena a carga elétrica, não é isso? O resistor, ele limita o valor de corrente a se passar, né? Estudamos também o fusível, né? Fusível é um componente eletrônico de segurança, tá? Que quando ele recebe uma corrente, uma tensão mais alta, ele vai esquentar mais do que o normal,
E aí tem um filamento metálico interno que, dependendo da temperatura, ele derrete e rompe, né? E é justamente isso que é a função dele. Quando a sobrecarga, né, a sobretensão for acima do comum, ele vai esquentar até romper, e aí ele corta a passagem da corrente de tensão. E aí, no caso, ele queima, né? Não permitindo que outros componentes vão esquentando até queimar também. Estudamos também o regulador de tensão, né? Então, o regulador de tensão, justamente ele é um conjunto de componentes que são muito importantes, porque eles fazem um controle de tensão, né? Ou seja, a fonte de alimentação do computador, ela recebe a corrente alternada, né? 110 ou 220, e a fonte de alimentação tem a função de retificar a corrente, transformar a corrente de alternada para contínua, tá? Só que ela transforma com valores brutos, né? Ela transforma com valores de 3,3 volts, 5 volts ou 12 volts, né? Em contínua. E aí o que acontece? Aí entra o regulador de tensão. Existem reguladores de tensão para o processador, para as placas de vídeo e para a memória. Porque esses três componentes que trabalham bastante numa placa-mãe, eles utilizam tensões mais baixas. Eles utilizam tensões abaixo de 1 volt ou no máximo 1,5 volt, coisa que a fonte de alimentação não produz, né? Aí entra o regulador de tensão. O nome já diz, né? Regulador de tensão. Através dos MOSFETs que nós aprendemos, dos capacitores e das bobinas. Eles regulam a tensão levando para o processador, ou para a memória, ou para a placa de vídeo, né? Próximo de cada um deles tem um conjunto de reguladores de tensão, trabalhando exclusivamente para esse componente, e faz essa regulagem e entrega a tensão exata que ele precisa, né? Então é um componente importantíssimo, né? Esse regulador de tensão. Se tiver qualquer probleminha com algum componente desse regulador de tensão, praticamente a placa-mãe vai parar. E aí a gente tem que fazer o reparo nesse componente para voltar ao funcionamento da placa-mãe, né? Então, muitas das vezes a gente vê uma placa-mãe que não dá imagem, não dá sinal de vida, né? De energia elétrica nela, às vezes são componentes do regulador de tensão. E aí a gente tem que dar uma atenção a eles, tentar descobrir o problema, e às vezes a gente consegue fazer o reparo sem precisar trocar a placa-mãe toda, né, gente? Então é um componente importantíssimo. O diodo, nós estudamos o diodo também, que é um componente que serve, né, como um direcionamento da corrente, né? Um semicondutor, importantíssimo também, que a gente pega esse diodo e coloca, distribui lá no circuito eletrônico para os pontos que eu quero a passagem da corrente e os pontos que eu não quero a passagem da corrente. Aí eu vou e coloco ele na posição exata, né, que eu quero que passe, porque ele só passa numa posição, é um semicondutor, beleza? E aí nós utilizamos o multímetro. A gente fez testes com esses componentes, né? Testamos, avaliamos como que estava a qualidade de cada um deles, né? E hoje nós vamos dar uma sequência com o nosso aprendizado aos componentes eletrônicos e, consequentemente, a gente dá sequência à nossa... Acho que esse aqui é o slide... acho não, tenho certeza. Esse é o último slide de componentes eletrônicos, aqueles que basicamente nós temos que saber o funcionamento e que também a gente acaba podendo dar um reparo, né? Às vezes, sem precisar trocar a placa-mãe toda, né? Então, é importante a gente ter esse conceito desses componentes. Então, a princípio, nós temos aqui o transistor, né? O último, acho que é o último componente. Deixa eu ver se tem algum outro aqui. Acho que esse aqui é o último que a gente vai estudar. É isso mesmo. É o último componente, mas ele passou por uma evolução, né? A gente vai estudar essa evolução e a importância dele, né, gente?
Então, o transistor, nós temos um esquema aqui, ó, que agora eu não vou explicar, mas depois a gente vai voltar nesse esquema aqui para entender direitinho. Tá? A princípio, o que eu posso falar para vocês, já para vocês abrirem a mente um pouco, que o transistor, internamente, ele é formado por diodos. Olha que coisa interessante. Ele é um conjunto de diodos internamente. Tá? E aqui vocês podem ver, ó, que ele tem aquela seta indicativa do diodo lá, que é a posição que a corrente passa, que é do anodo para o catodo. Estão lembrados? Então, ele é um conjunto aqui de diodos. Tá? Aí depois eu vou explicar para vocês como que é o esquema dele. Certo? Aí, através do esquema dele, do transistor, a gente vai entender o esquema do transistor bipolar e do outro modelo que a gente já estudou, que é o MOSFET. A gente vai conseguir diferenciar um do outro. Tá bom? Aí vai abrir a mente toda, né? Vai finalizar o raciocínio. Então, beleza. Então, o transistor, olha só como que é forte essa palavra aqui, ó. Sem dúvida, ele é um componente mais importante, componente eletrônico mais importante já criado. Ou seja, tudo que vocês aprenderam até agora aí, ó, se não fosse o transistor, não existia nada. Tá? A realidade é essa. Então, a gente estudou vários componentes aí eletrônicos, muito importantes, né? Mas o transistor é o componente que deu origem a tudo. Tá? Principalmente ao que nós temos de mais importante hoje, que são os chips, circuitos integrados. Isso aqui, ó. Vou levar lá no final, lá. Aí, ó. Os chips e circuitos integrados que hoje reina na eletrônica, eles são o quê? Eles são baseados dos transistores. Tá bom? É uma evolução, né? Então, vamos voltar aqui para a gente entender um pouquinho mais. Então, nós temos o processador como componente mais importante do computador hoje. Processador e placa-mãe. Tá? E no interior do processador, os atuais, né, os mais avançados hoje, nós temos milhões de transistores embutidos nesse processador. Só que ele foi o quê? Ele foi modificado tecnologicamente, né? Ele passou a ser pastilhas minúsculas e nessas pastilhas minúsculas eles conseguiram implementar diversos milhões de transistores em cada pastilha e embutiu dentro desse componente processador. Então, assim, é uma evolução, né, tecnológica avançadíssima. E fez por isso que nós temos esse avanço tecnológico, que hoje os processadores processam numa velocidade que antigamente não chegava nem a 1% do que é hoje, devido a essa evolução. Tá bom? Mas aí agora, a partir de agora, a gente vai estudar essa evolução. Depois eu tenho acho que vai ser, não tenho certeza que vai ser na próxima aula. Nós temos um vídeo para assistir sobre essa evolução. Desse vídeo nós vamos estudar. Então, assim, vocês vão entender como que foi, né, esse crescimento aí da tecnologia. Tá? Então, olha só aqui, ó. Na década de 1940, tá? O transistor, ele substituiu, na verdade, nessa época eram as válvulas ainda, tá, gente? O transistor, ele substituiu as válvulas eletrônicas, tá? Mas não foi em 1940. 1940 foi a época das válvulas eletrônicas. Então, essa foi a evolução. Primeiro surgiu as válvulas eletrônicas, depois o transistor veio para substituir as válvulas, e hoje em dia nós temos os circuitos integrados, né, que são os chips. Tá? Essa é a sequência da evolução desse componente aí. Tá bom? Vamos lá. Gente, eu vou falar sobre um assunto aqui que é aí, ó, a continuação. Eu não quero cortar ele não, né? O link está acabando aí. Eu vou interromper o link aqui, nesse final que eu dei aqui dessa explicação, né? Que nós já levamos para o outro link já para completar o raciocínio. Então, a princípio, né, o transistor é um dos componentes mais importantes, né, sem dúvida nenhuma, e houve a evolução desde a década de 40. Válvulas eletrônicas, transistor e chips integrados, né, circuitos integrados.
essa foi a evolução desse componente, tá? Aí no próximo link a gente estuda essa sequência aí, como que foi a evolução, né? E qual que é a importância mesmo desse transistor, tá bom? Então vamos lá, eu vou encerrar aqui e daqui a pouquinho eu mando para vocês aí o próximo link aí. Beleza? Até mais.